Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse é o de número 60 já. Eu sou o Alexandre, vou conduzir a conversa aqui com vocês. Sempre peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e assim por diante. Vão ficar passando aqui na tela os Instagrams do próximo bloco e da convidada de hoje, que vocês não sabem quem é, ainda é segredo. Ah não, a câmera aparece, né, Fer? Uhum. Caramba, então é isso aí. A gente tá aqui com a Mari. Não tem como esconder. Então, Mari, é um prazer receber. Foi não, né? Foi o final. Mas é um prazer receber você aqui. Que bom que deu certo de casar as agendas e você tá aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Então... Oi, Alexandre, tudo bem? A gente já deu oi antes, tá, pessoal? É só formalidade. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Mariana, agora eu não sei pra onde que eu olho, pra lá, pra cá, pra cá. Você pode olhar pra cá, pra lá. Olhar pra cá, então, mais fácil. Tanto faz. Tá. Ou pra você, melhor, né? Vou olhar pros dois, então. Consegue? Vou ficar um olho pra cada lado, né? Então, eu sou a Mariana Milânia, sou arquiteta, Tô bem feliz de ter dado certo aqui, eu já acompanhava o trabalho de vocês ali no Instagram e tô bem ansiosa pra gente conversar. Ele me falou que a gente vai falar sobre vários assuntos, mas é tudo muito natural aqui, então acho que vai ser bem bacana. Não tem nada combinado, pessoal. Muita gente acha que a gente combina às vezes. Muito raro quando tem um assunto específico, mas é mais pra conversar contigo, entender a tua trajetória e tal, porque a gente tava conversando aqui em off, você comentou que você não caiu direto em arquitetura, né? Você tem um outro lado que tem um pouco de ligação, mas é outra coisa, né? Isso, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Você é de Cuiabá? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, da terra do calor. Então eu nasci lá. A minha família, por parte de mãe, é toda do Mato Grosso e por parte de pai, é toda aqui do Paraná. Então eu nasci... Do Paraná, Curitiba ou não? Curitiba, Cascavel. Tudo largado. Tem um em cada pontinho. E aí isso lá na época do colégio, fazendo terceiro ano, eu sempre quis fazer arquitetura. Através de um teste vocacional, caiu a arquitetura e eu falei, bom, vamos aí, né? Vamos fazer arquitetura. Aí fiz vestibular na Federal, acabei não passando, fiquei super frustrada. E aí meus pais falaram, faz um ano de cursinho, porque faltou tão pouco, né? Estuda mais um pouquinho que você vai passar. E aí eu fiz um ano de cursinho. E aí, quando chegou na época da inscrição, eu fiz também de novo pra Federal e fiz particular. Aqui disso a gente já tava pensando em se mudar pra fazer moda. Mas isso tudo lá? Ou... Isso lá, quando eu morava lá em Cuiabá. Só que meu pai já tinha planos de morar aqui em Curitiba, da família toda vir pra Curitiba, né? Então meu pai falou assim, por que você não faz então numa particular um outro curso e tal? Porque eu lembro que a arquitetura era bem caro, assim. Aí não eu acho que continua sendo. Daí não tinha condições, assim, sabe? Aí até pra testar, pra ver se eu realmente queria aquilo e tal. Aí eu falei, pode ser. Daí eu fiz design de moda, passei na Tuiuti, em 2004, aí vim pra cá, minha família toda veio pra cá, eu comecei a estudar. Isso que motivou vir pra cá ou não? Não, já tinha planos, né, da minha família e foi só, então, já que você vai começar um curso que são 4, 5 anos, é melhor você já fazer na cidade que a gente vai ficar, né? Não jogaram nas tuas costas assim, caramba, só porque você passou, a gente vai ter que se mudar, hein? Puxa vida, vamos ter na Curitiba. E aí eu comecei a fazer design de moda e era um curso muito novo, né, porque 2004, né? Então, era um curso, assim, que não... tem toda a parte criativa, tem toda a parte de metodologia, de projeto também. Tem uma parte muito parecida com a arquitetura. Eu lembro que no metade do curso, assim, eu pensei... Deveria ter mudado pra arquitetura, porque eu não tava conseguindo me encaixar ali. O mercado de trabalho também, pra você fazer um estágio, era muito complicado. Aqui, teria que ir pra São Paulo. E não tava na minha cabeça, assim, ir pra São Paulo sozinha, né? Mudança. Cautelosa. Assim, eu tenho um pouquinho de medo de me jogar, assim, no mundo, sabe? Então, acabou passando, acabei fazendo um estágio aqui, um estágio ali, me formei, só que eu nunca trabalhei na área. E nisso, passaram-se 2 anos, eu fiquei trabalhando com a empresa de família e tal. E eu tava muito agoniada, angustiada. Mas você não gostava? Tipo...
Por que você entrou em moda, por exemplo? Gostava, porque eu sempre gostei da parte de produção, assim, sabe? Dos bastidores, assim, sabe? Então, fazer um editorial, fazer um trabalho de foto, isso sempre me empolgou muito. Agora, trabalhar na parte de criar desenhar um figurino não, mas desenhar uma Modelito. roupa. Isso, desenhar um lookinho. Mas a parte de criação, de desenhar mesmo, eu não gostava. Eu me sentia muito limitada em relação aos meus colegas. Porque eles tinham uma cabeça, meu Deus, eles eram totalmente fora da caixinha, assim, e isso me deixava um pouquinho assim. Eu acho que eu não me encontrava ali. Eu pensava, acho que isso não é pra mim, eu não sou tão criativa. Mas você sabia que ia ter isso no curso? Tipo, porque às vezes a expectativa é, sei lá, vou construir arquitetura, por exemplo. Eu vou fazer aquela casona que é na ponta do morro pra sair na melhor revista do mundo. Não, mas calma, tem cálculo, sabia? Olha só, tem que desenhar um aeroporto. Você sabia que tem um aeroporto? Tem aeroporto. Às vezes a expectativa, quando tá no meio do curso, não é isso que eu quero. Então, quando eu fui procurar pra fazer, eu nem li sobre o curso. Eu só falei, deve ser isso, né? Deve ser isso, amanhã eu saio na GNT já. Exatamente. Só que aí não tinha nada a ver. Tinha a parte ali de projeto, que é exatamente parecido com o projeto de arquitetura. A gente tem conceito, tem metodologia, tem etapas. Então, a gente desenha as roupas que vão ser o lado conceitual, as roupas que serão o lado comercial. E lá no final do curso a gente ainda faz a confecção dessas roupas. A gente não costura, né? A gente até tinha aula sobre isso, só que a gente não colocava a mão na massa da costura mesmo, né? Você projetava. Isso, a gente projetava. Projeta e larga pros outros ferrar. Exatamente. Entendi. Mas a base a gente precisava entender até pra saber, eu vou fazer uma camisa com uma gola, tal. Eu precisava entender como ia funcionar essa gola com esse tecido, né? Que é muito parecido com a arquitetura, né? Não adianta eu fazer ali um móvel que ele desenho lindo ele não vai se estruturar, né? Então tem essa questão que a gente precisa entender a base pra depois pra pessoa que vai pra... E é complexo isso, né? Muito. Porque parece fácil, porque todo mundo se veste. Assim, acho que bebês não se vestem, um outro que é preso por aí, pelado. Mas todo mundo se veste, então a tendência é seguir o padrão, né? Exatamente. A polo. A calça jeans, olha, é a calça jeans. Se bem que, Fer, você tá com aquela calça que tá faltando uns pedaços, hoje eu não. Não, mas a moda muda. Então. Mas sempre segue um padrão um pouco meio determinado, né? Sim, e daí é difícil de ter uma mega criatividade, né? É aquilo, né? Você pegar o que existe e você transformar em outra coisa, ele é um pouco complexo, né? Porque não é numa primeira tentativa que você vai... As pessoas estão anos ali estudando em cima daquilo, né? Então... E mexe diretamente com o público que vai utilizar, né? Exatamente. Uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se você vai saber responder, mas a gente vê muito na internet, principalmente através de memes, coisas assim, que, por exemplo, vai ter um desfile de uma marca ou de um conceito super foda, assim. E daí, de repente, aparece os modelos lá, tipo, com uma caixa de papelão na cabeça e um chinelo no cotovelo, sem sentido nenhum. Isso é conceito. Sim, O que é isso? Que faz... Por que existe isso? Faz sentido ou não? Ou você sabe? Ou não faz ideia também? Ele faz sentido, né? Porque ele se a gente trazer isso pro lado da arquitetura, é o conceito de um projeto, né? Aquilo que engloba todo um projeto. Então, eles pegam essa parte conceitual, que é onde tá a ideia principal do estilista, da pessoa que produziu aquele desfile. E desse conceito, ele pega e vai fazendo uma simplificação até chegar na coleção comercial, sabe? Então, aquilo como não é pra você usado mesmo. Não é pra você usar. Aquilo ali é o desfile conceitual mesmo, né? Só que às vezes a gente não... Às vezes não, tenho certeza que a grande parte do público, ela não consegue... Os leigos, né? Então, eu já tô há muito tempo que eu já não leio mais sobre moda, não sei o que tá muito... Dos desfiles que estão acontecendo, até tem as polêmicas lá da Balenciaga e tal. Então, mas faz muito tempo que eu não leio. Mas pra gente que é leigo, a gente olha aquilo, a gente não entende. Mas para as pessoas que estão ali no ramo, pra elas fazem sentido aquilo, né? E isso que é engraçado, né? Porque, claro, são nichos diferentes, não tô julgando quem acha legal andar com caixa de papelão na cabeça, mas como é conceitual, é complexo de se entender, né? Mas não é pra você sair com aquela caixa de papelão na cabeça, né? Entendi. Só que assim, isso faz muito sentido se a gente for levar agora
pros influencers, né? Tipo, a GK, por exemplo, é uma que se veste inteira de Balenciaga e ela usa essas roupas mais conceituais. Não, Balenciaga é puro conceito, praticamente. E posta ali nas redes sociais dela, e isso acaba virando assim, como que é? O fale bem, o fale mal, mas falem de mim. Acaba ela tendo muita visualização e muito alcance, porque as pessoas estão falando dela, né? Nossa, viu a roupa da GK? Não sei o que lá, então... Sai em tudo que é site e tal. Então ela acaba trazendo, e eu acho que é uma forma de... Porque roupa também é uma forma de... você se expressa com a roupa, né? Então, hoje, sei lá, hoje eu tenho... Que nem a minha cunhada agora, final de semana, tava me contando que elas estavam para apresentar um projeto super importante para uma empresa lá. E aí, a diretora dela, que ia fazer a apresentação desse projeto, que não é de arquitetura, é um outro projeto, ela se vestiu inteira de vermelha, pôs um salto, pôs uma pele aqui, assim, em volta, e foi apresentar o projeto. E aí o projeto foi aprovado de primeira. Porque ela colocou uma roupa que ela se sentisse poderosa pra vender aquela ideia que ela tá há muito tempo estudando e elaborando, né? Então, acho que a roupa... tenho certeza. A roupa, ela comunica, né? Então, se às vezes eu tô ali um pouquinho... indecisa, não indecisa, mas assim, um pouquinho pra baixo ali com aquele projeto que eu preciso apresentar, eu acho que se você coloca uma roupa que você se sinta muito bem, eu acho que vai te trazer aquela autoestima pra você se comportar, já melhorar a postura, sabe? Você apresentar aquele projeto e pegar aquela segurança e transmitir aquela segurança pro cliente, o que vai fazer o cliente fechar o projeto, Faz sabe? sentido. Eu tenho que apresentar uma proposta tarde, eu quero ver onde eu vou arranjar um terno vermelho. Mas vamos dar ideia. Mas se a tua camisa xadrez te faz se sentir muito bem, com a autoestima de você apresentar aquele projeto, que você... É uma proposta, né? É uma proposta. Então, é uma proposta que você vai apresentar e vai fazer o cliente confiar em você. Aí, é bom que daí você vai falando, a gente já vai endireitando na cadeira, assim. Não, mas eu tava aqui, né? Toda murchinha. Daí a gente vai falando, a gente já lembra da coluna, né? Que é minha roupa e tal. Não, mas faz sentido, né? Porque fazendo o link entre a moda e, tipo, a arquitetura, se você se sente bem, quer dizer que tá correto, né? Porque exatamente. Na moda e na arquitetura, claro que tem algumas regras que você tem que seguir. Normalmente, sei lá, você vai ter 2 buracos pros braços, você não vai fazer só com o braço ficar para dentro. Uma norma na arquitetura também. Você tem que seguir algumas coisas para segurança e tal, mas não tem muito certo e errado quando você fala de conceito, né? Exatamente, não tem esse certo e errado. Ontem mesmo eu apresentei um projeto para uma cliente e a base ela gosta muito de cinza e tal, e a base do projeto dela tá todo cinza. E eu trouxe uma madeira, né? Expliquei pra ela, falei, olha, Andréia, tem que ter uma madeira para dar uma equilibrada para seu apartamento não ficar muito frio, sabe? Imagina o tempo frio com tudo... Curitiba, 3 meses só chovendo, né? E aí ela perguntou pra mim, mas Mari, tem alguma madeira que você olha e ela vai combinar com um cinza? Aí eu falei, não tem, porque não existe uma regra, né? É a mesma coisa que nem eles falam assim, que nem aquelas regras de roupa, assim, né? Porque se você usar listras na vertical, vai te alongar. Se você usar listras na horizontal, vai aumentar pros lados. Eu acho que, tanto na moda como na arquitetura, essa questão de regrinhas, assim, pra mim não existe, assim, sabe? Eu acho que se fizer sentido pra você, ela vai funcionar, sabe? Mas aí eu vou colocar uma... sei lá, listra com xadrez e bolinha. Se faz sentido... Balenciaga deve ter, hein? Ó. Se não tem, a ideia é nossa. Se faz sentido pro cliente... é uma coisa até que eu acredito, assim, sabe? Pra mim, se faz sentido pro cliente, se reflete o estilo da sua casa... se reflete o estilo da tua casa, é porque tá refletindo você, sabe? Então... E daí falar que é feio é foda, né? Pô, tua casa tá muito feia, daí... mas aí também eu acho que tem uma questão muito de gosto pessoal também, né? Que não tem o que a gente fazer, né? Às vezes a gente tenta mostrar pro cliente que às vezes aquela combinação, a gente traz... Não é que ela não vai funcionar. A gente pode trazer uma outra combinação que fique mais legal. Mas se o cliente quer muito aquilo... a casa dele, né? E você vai ter os pontos pra, tipo, falar assim, ok, mas veja esse outro ponto que, assim, talvez essa cor seja enjoe, ou talvez essa cor não case muito com isso, você que decide, mas aqui tem outra possibilidade que talvez orne mais com
o resto das coisas. Exatamente, né? Por exemplo, o cliente fala, eu gosto muito de amarelo, eu quero amarelo. Eu não vou colocar o amarelo ali... Parede móvel, sofá, Exatamente. cachorro. Mas se o cliente fala assim, eu quero um apartamento monocromático amarelo. Aí, vamos aí, um desafio. Vamos fazer um apartamento com vários tons de amarelo, sabe? Mas claro que assim, no quarto, de frente pra onde ele vai deitar e olhar, eu não vou colocar um amarelão fluorescente, porque aquilo vai ser muito vibrante e vai atrapalhar o sono dele, né? Então, a gente tem que pegar essas teorias de psicologia das cores e tal, a gente tem que aplicar, mas eu acho que a gente não pode ficar muito fixo nessas ideias e conceitos que a gente acaba lendo por aí, e acaba já até virando já... Todo mundo já sabe, né? Não, todo mundo não. Eu não gosto de falar isso porque... Todo mundo é relativo. Não, e também o óbvio pra gente não é... óbvio para as outras pessoas. Não, isso né? É perfeito, óbvio, porque você vive num mundo, né? Aqui, a outra pessoa tá aqui, às vezes vocês podem até ter uma junção, mas ainda assim tem muita coisa que uma não sabe e a outra sabe, né? Então é relativo. E você saiu, se formou, trabalhou na empresa familiar e tal, e daí tava saco cheio já. Tava assim, putz, eu preciso, desde a minha criação, assim, né? A minha família, a minha mãe, assim... Primeiro você tem que fazer uma carreira, porque é isso que vai trazer sentido pra sua vida. Então aquilo pra mim ficava martelando, eu ficava pensando, eu não tô conseguindo encontrar sentido na minha vida. Aí eu falei, tava morando com meus pais na época, eu falei, vou tentar arquitetura. Meu pai, engenheiro civil, faltou soltar fogos, né? Isso aí, minha filha, vai fazer arquitetura. Porque quando eu falei que ia fazer moda, ele entrou assim numa tristeza profunda, porque... Onde já se viu um curso que não tem... Porque pra ele, assim... Vai ficar usando papelão na cabeça, tá maluco? Pra ele, um curso, assim, precisa ter uma responsabilidade técnica. E na cabeça dele, o curso de moda não tinha uma responsabilidade técnica. Eu tentava explicar, mas na cabeça do engenheiro quadradinho não entrava. Eu sou engenheiro também. Mas eu sou muito mais redondinho, vocês podem ver nas câmeras, então pode ficar tranquilo. Pode falar. E aí quando eu decidi fazer arquitetura, ele super apoiou e tal. Passei e fui fazer arquitetura na PUC. E aí, como eu fiz arquitetura... mais velha em relação... Já tinha passado por uma graduação, já tinha uma certa experiência de vida, né? Eu pensei assim, eu vou entrar no curso e já vou fazer um estágio no primeiro ano, assim. E eu não tinha noção também do quanto o curso era exaustivo, puxado. E muitas horas... são muitas horas fora da faculdade, né? E aí, eu já no primeiro ano comecei a fazer estágio. E fui caindo sempre em escritórios de interiores. E fui fazendo, fui aprendendo muito ali com os escritórios. Mas né? Você sabia que existia essa divisão já ao entrar em arquitetura? Não. Porque você deve ter pesquisado um pouco mais, não sei, né? Posso estar julgando aqui o que era arquitetura. E quando normalmente você fala pra arquitetura, tipo, até pro teu pai, por exemplo. Porque uma vez que você se forma e talvez não... Teu pai se formou e não... Às vezes permaneceu atualizado. Às vezes acho que a arquitetura é o que sempre foi há 30 anos atrás. E engloba muitas outras coisas, né? Você tinha noção de que tinha interiores dentro da arquitetura? Não, eu achava que eu ia fazer só arquitetônico. Que era o que existia na arquitetura. Né? Que é casa, empreendimentos, prédios. Tanto que eu vou confessar que eu tinha um pouquinho de preconceito com interiores também. Sabia, pessoal. O podcast acaba por aqui, era só isso que eu precisava arrancar dela. Não, tô brincando. Eu tinha um pouquinho de preconceito, mordi minha língua. Então, eu achava que era um pouquinho mais... Achava que era superficial, assim, sabe? Só que não, é um mundo. Gente, tem um mundo do arquitetônico e tem um mundo do interiores. Eu acho que o mundo de interiores, na verdade, é bem mais amplo, né? Não falando em complexidade, porque é relativo. É relativo, depende de projeto para projeto, né? Mas o interiores é absurdo o que existe. E aí vão se abrindo muitas opções de materiais para você trabalhar. E cada ano, é igual o lançamento de moda, né? A gente tem as feiras aí, né? Então... Que arrebentam de gente, sempre tem coisas absurdas, né? E todo ano tem lançamento. E a gente tem que ficar se atualizando sempre, né? Porque a gente tem que trazer também o que é novidade, que tá que tá vindo aí no mercado de trabalho... No mercado de forma geral para aplicar nos projetos. Principalmente quando a gente tem o cliente que fala assim, eu vou fazer eu quero executar esse projeto, mas esse projeto ele não pode ficar datado daqui 10 anos. Então você já tem que trazer elementos assim super atuais para você pensar que daqui 5, 10 anos aquele elemento que você colocou ali ele ainda vai fazer sentido daqui 10 anos, né?
Então, esse é um pouquinho de desafio, assim, e é uma forma também que, eu não sei, às vezes você entra num apartamento, assim, você não olha e fala assim, nossa, esse apartamento é muito anos 90, que era marfim, aquela marcenaria toda arredondadinha, Nossa, as sancas arredondadas. Total, eu fui agora eu esqueci, a Confeitaria das Famílias, sei lá, uma coisa assim que tem na 15... Que é super famoso. Você sabe qual que é que eu tô falando? Que fica debaixo da Galeria Tijucas ali? Não, acho que é um pouco mais pra frente. Eu não sei exatamente onde fica. Eu acho que você sabe, Fer? Tem ideia? É a Confeitaria das Famílias, eu acho. É um negócio bem famoso, super antigo. E, nossa, você entra lá, você entra nos anos 90. É porque, assim, as bancadas é tudo, tipo, torneado, cheio de madeira pra tudo que é lado. Nossa, que lá me lembra a casa dos meus pais, muito tempo atrás. E isso é... Assim, na época, não sei se pensava em ser datado ou não. Se tiver difícil, pega... Aí, deu não, bom. abriu. Mas hoje é uma preocupação dos clientes, né? Porque, você não quer ficar fazendo projeto de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Não, e pelo amor de Deus, né? É muito caro você executar um projeto pra você ficar mudando de 2 em 2 anos, 5 em 5 anos, né? Não faz sentido, né? Então a gente tem que pensar de uma forma que isso exatamente, que não fique datado, né? Mas se a gente for pensar também anos 90 pra 2022, já tem um tempinho, já tá na hora de atualizar, Exato. Não tem... E assim, cada vez mais as coisas de, tipo, as antigas estão voltando, né? Porque é um ciclo, né? É um ciclo. Pô, coisa que deixa de ser usada 100% e nunca volta, é muito difícil, né? Sim. Pô, na moda, principalmente, né? voltou a calça, não sei o quê. É muito cíclico, né? Então, agora a gente tá ali, na moda tá ali o estilo dos anos 2000, assim, né? Então, daqui a pouco vai mudar também, né? Então... Não, e é bom entender como funciona pra se adaptar, né? Exatamente. Porque a adaptação acho que é o mais importante, tanto dentro da moda, quanto dentro de arquitetura e interiores, né? Porque conhecer o que existe no mercado e conseguir aplicar as atualidades ou dizer assim... isso tá bem baixa, talvez morra logo esse estilo, esse item, essa forma e tal. Talvez, se você quer um projeto que dure mais, é bom talvez não utilizar, sei lá, é bom tá atualizado, né, sobre isso. Exatamente. Por isso que é um mundo gigantesco que deixa complexo, né? Nossa, sim, aí não é só uma cartela de MDF, é uma cartela de MDF da marca tal. Aí a gente tem uma cartela de cubas da marca tal. Gente, é muita coisa, é muita coisa. E claro que daí, quando a gente tem muitas opções no mercado, é importante a gente ter sempre uma loja ali que te ajude, que te oriente, né? Uma loja parceira pra te ajudar a filtrar também. Porque se o cliente, ele já chega com muitas ideias, daí ele passa pro arquiteto que vai filtrar. E aí acaba filtrando na loja também, né? Porque às vezes aquela cuba que o cliente tanto quer, vai demorar 180 dias pra chegar. E aí, numa reforma, 180 dias pra uma cuba não faz muito sentido, né? Agora, se é um apartamento na planta, ok. Mas a ideia de ter ali uma empresa ali que te ajude, que te oriente nessa parte do orçamento ali pra te ajudar a dar uma filtrada também é legal. Senão, faz sentido. Porque senão você vai acabar pegando um material de cada loja e na hora de viabilizar isso o orçamento... Fica estranho, né? E também, você tentando fechar, às vezes, numa loja só, você consegue condições melhores pra pagamento, desconto, né? Então... Não, é bem melhor isso. Sim, com E durante a faculdade, tipo, você falou que você fez bastante estágios. No primeiro ano você fez já mesmo, que nem você tinha planejado? Fiz já estágio no primeiro ano, que daí, engraçado que foi assim, eu caí numa certificadora de ISO, de qualidade. Nossa! E o mundo completamente... já é outro... É outro nada a ver, né? E trabalhei... E foi muito legal, assim, sabe? Foi. Só que aí eu tava assim, não, eu queria trabalhar com projeto, porque ali eu não trabalhava com projeto, né? Eu trabalhava com normas, né? Que eram aplicadas nas construtoras, né? Então a gente atendia algumas construtoras aqui do Paraná pra fazer a certificação da qualidade e tal. Mas era outra coisa, né? Sim. Você entrou em arquitetura, mas ainda tava no outro universo, né? Descolado ali. Exatamente. Aí eu falei, não, chega, saí de lá. E aí eu passei pra fazer estágio na Coab. Então, da Coab, a gente... Todo dia de manhã eu ia até a Coab. Daí, da Coab, a gente pegava a combizinha da prefeitura e ia fazer um mapeamento de todas as casas que estavam na região... Em regiões, assim, de risco, assim. Ou invadindo alguma área de preservação, enfim. A gente fazia mapeamento e a gente entrava nessas casas pra fazer a medição dessas casas.
A gente media todas essas casas, voltava pra Coab, ia passando essas medições pro AutoCAD. E aí, dali, eu sabia que tinha um projeto que era relocar essas pessoas. Tirar essas pessoas dessas áreas. Ou fazer uma demolição parcial das casas. Só que eu não via aquilo indo pra frente. Então, muito amarrado, burocrático e tal, talvez. Né? Exatamente. E demora, né? Porque você precisa achar um local pra colocar essas pessoas. E daí você imagino que lá eles devem trabalhar também com uma questão de prioridade, né? Então, quem tá o pior, né? E tem uma lista infinita de pessoas, sim. né? Porque sempre vai ser infinito, praticamente. Né? Então, eu não tava vendo muito sentido naquilo. E aquilo tava me deixando um pouco mal, assim. Porque eu estava entrando na casa de pessoas que passavam muita necessidade. E aí, aquilo tava me afetando, assim, sabe? E aí, eu decidi sair também tipo, em pensar que aquilo lá vai virar uma coisa ruim, né? Sei lá, pra pessoa. Porque você tá entrando, tipo, daqui a pouco vai demolir. Porque você tá... Eu entendo que eles não estão vivendo bem ali. Mas você tá tirando as pessoas de onde elas estão perto do trabalho delas. Elas estão numa região central, você vai tirar daqui pra colocar numa região periférica que não tem escola, não tem... Vai ter que pegar quantos ônibus pra chegar até o trabalho. Então, assim, é ruim ali, mas pode ficar pior levando pra um outro local, né? Então, como aquilo eu sabia que não tinha uma resposta final pra aquilo. Era difícil ser um ganha-ganha, né? Tipo, não, ao invés dessa casa aqui que você tá, a gente vai fazer uma ali na frente tão boa quanto e tá tudo bem. Não é assim, né? Exatamente. Tipo, é sempre bem... Isso é complexo, porque você foge do... Não, eu quero ter experiência pra desenhar projeto, qualificar tecnicamente, e acaba caindo num meio totalmente diferente, né? Que você tem que lidar com sentimento e tal. Nossa, isso deve ser E aí, puxado. eu me apego demais, né? Porque aí a gente chegava lá pra fazer medição, as pessoas iam... vamos tomar um cafezinho? Aí eu já tava lá sentado, tomando café, conversando, a pessoa contando da vida dela. E eram vidas muito sofridas. E aí, eu nunca vou esquecer de um dia, assim, que um senhor já tava contando da vida dele muito sofrida pra mim. E eu tava, naquele dia, tava muito mal, porque eu tinha uma entrega de projeto do 3º ano. Já passaram vários arquitetos aqui, todo mundo sabe do marco do 3º ano, né? Tem isso. Tem o marco do 3º ano, que o 3º ano da faculdade é ali que você decide se você vai pra frente ou você vai trancar o curso e você nunca vai passar na frente da faculdade. E se viu o arquiteto na rua, você dá uma pedrada. Então, eu tava no auge do 3º ano, assim, e os professores, eles eram... Carrascos. Era horrível, assim, sabe? Eu posso falar porque eu não sou arquiteto, então se for carrasco, é isso aí. Rolava uma certa humilhaçãozinha, assim, sabe? Então, era bem difícil, assim. E eu tava super mal, e assim, imagine, no auge do meu privilégio, eu estava mal por não estar contente com o curso de arquitetura. Ouvindo o senhor contando da vida dele. Né? Exatamente, ouvindo o senhor contando da vida dele. Aí eu voltei pra casa e falei, Mariana, você tá sofrendo. Olha o teu sofrimento em relação ao que as pessoas passam, sabe? Da raiva, né? Aí eu fiquei me sentindo muito mal, assim, por estar me permitir sofrer daquele jeito por um curso de arquitetura que se eu não tava feliz. Eu trancaria, sei lá, sabe? Vida depois eu penso. Mas você tinha comida na geladeira, você tinha, né? É tenso. Só que quando a gente tá ali na questão do que tá acontecendo, pra mim eu não vi outra saída, porque ou eu me formava em arquitetura e eu ia fazer carreira e trabalhar com aquilo, ou não tinha outra opção. Ou não sabia. Ou eu ia trabalhar com uma coisa só por trabalhar, porque eu preciso tenho conta pra pagar, sabe? Isso pra mim não fazia sentido, trabalhar uma coisa só pra... ser o principal objetivo só pra sobreviver. Exatamente, levantar da cama, trabalhar pra ganhar dinheiro e pagar conta, né? Pra mim, eu levanto da cama, o objetivo é trabalhar, fazer um diferencial na vida das pessoas com um projeto de arquitetura. E claro que isso vai ter um retorno e eu vou pagar minhas contas, né? Mas eu preciso ter um propósito pra trabalhar. Agora, se eu estiver mecânico ali só trabalhando, isso não faz sentido pra mim e não vai me deixar feliz. Mas enfim, essa foi a minha experiência lá na Coab. E eu decidi sair de lá por isso, porque eu não... Além de ter essa ligação muito forte com as pessoas que eu gosto, mas isso estava refletindo muito na minha vida, numa fase que eu não estava muito legal também. E que tem que casar as coisas, né? Exatamente. Porque você só consegue executar um negócio quando você tá um pouco livre, assim, desses pensamentos, exatamente. Né? Se fosse hoje, eu ia achar maravilhoso, porque eu adoro fazer amizade, né? Então eu já ia lá tomar um cafezinho com o senhor, já ia passar horas conversando. Mas naquela fase não tava me fazendo bem, aí eu decidi sair e falei, bom, agora eu vou procurar um estágio de
nesse nicho, nesse sentido. Aí apareceu, assim, na verdade, foi uma amiga que me indicou para um escritório que trabalhava mais com interiores. E eu passei no processo seletivo delas e comecei a fazer estágio. E aí eu fui me apaixonando, porque daí quando eu entrei, sem experiência nenhuma, a arquiteta falou assim: Mariana, então você vai fazer o projeto decorado desse apartamento tal. Me deu a planta e eu tinha que fazer um projeto decorado. E eu falava, meu Deus... Amanhã a gente conversa daí, pode sair? E eu lembro que eu ralei, assim, muito. Porque essa arquiteta, ela não ficava lá, mas tinha uma arquiteta que ficava... Então, eu perguntava muita coisa pra essa arquiteta, porque eu não sabia nada. Eu não sabia a altura de uma mesa. Que tinha que ser a altura da mesa pra ser ergonômica. Tem gente que não sabe também, né, Fer? Eu não quero falar nada aí. Quem que foi, Fer? Você lembra? Foi a Nicole? Que fez uma mesa... Mas foi bancada. Foi uma bancada de cozinha. Mas, Nicole, se você estiver vendo isso, aquela bancadinha de 70 centímetros que você fez lá, ainda está sendo lembrada. A Nicole Bosa foi minha estagiária. Aí, ó, se você soubesse que ela tinha feito uma bancada de 70 centímetros, talvez não seria, né, Nicole? Coitada da Nicole. A gente tá falando esses dias, esse dia não, até ontem a gente tava trocando mensagens. A gente tem um contato, só que ela foi fazer estágio comigo quando eu tava trabalhando numa construtora. Depois a gente chega lá, né? Mas, enfim, aí eu fui fazer estágio nesse escritório, não sabia nada de interior. E foi receptivo essa questão de, tipo, tá com 5 mil dúvidas? Foi esclarecido ou mais ou menos? Não, foi pouquinho assim. Eu lembro que eu ficava com vergonha de perguntar, porque sempre que eu perguntava, a arquiteta falava assim: mede 75, mas eu já te falei isso, lembra? Aí eu ficava... deixa eu trabalhar aqui. Aí eu começava a pesquisar sozinha. Então isso acabou demorando muito, esse apartamento. E aí passou uma semana. Aí eu lembro que passou uma semana, a arquiteta chefona falou assim: então, Mari, vou te dar um feedback. Eu não sei se a gente vai continuar com você. Isso era uma sexta. Eu não sei se a gente vai continuar com você, mas segunda-feira eu te dou uma resposta. Nossa, eu fiquei muito mal. Sacaneou, muito mal, muito mal. Eu passei o final de semana inteiro mal. Aí eu voltei segunda-feira, vida seguiu, ninguém me falou nada. Terça eu continuei, quarta, e fui. Fui ficando e, pelo jeito, ela... Essa foi a resposta. Essa foi a resposta, sabe? Eu acho que ela... Ela esqueceu, né? Vou ter que abrir um processo seletivo de novo. Deixa essa menina mesmo aqui, que não sabe a altura da mesa, né? Mas até lá você tinha aprendido, né? Tinha. Tá Fiz o apartamento sozinho pra mim. O meu orgulho, assim, mas se você olhar as imagens renderizadas, horríveis. Eu lembro que até pouco tempo atrás eu tinha no meu e-mail ainda, porque eu mandei as imagens pro meu e-mail pra ter. Falei, nossa, primeiro projeto de interiores meu, sabe? Meu nada, né? Com a supervisão de uma arquiteta do lado, mas né? a primeira experiência é muito importante, foi. né? Claro que isso depois foi... A arquiteta passou pelo olhar dela, que ela fez uma correção de várias coisas, né? Não foi pra frente, assim, o projeto que eu fiz. E aí eu fui ficando, eu fiquei 1 ano e pouco lá. E aí apareceu uma oportunidade num outro escritório. E eu fui de estágio também. E eu fui pra esse outro escritório, da Andrea Arnes, o nome dela. E ela eu não tenho mais contato com ela, mas eu lembro que a gente estava super bem. Eu nem sei se ela trabalha mais ainda com arquitetura. Mas sabe ali o James, novo? Sim. O escritório dela tem o James olhando de frente ali pra rua. Tem o James e do lado tem tipo um comércio que virou um bar. E aí, se você olhar, é uma casinha antiga. O escritório dela ficava na parte de cima do escritório. Então eu ia e eu ficava praticamente sozinha, porque ela era mãe de um menino e mãe de gêmeos também, que eram bebês. Então, ela não dava conta. Então, ela só passava lá. Eu lembro que ela embicava o carro, assim, na rampinha da garagem, me entregava um monte de papel e falava, Mariana, e saía, sabe? E eu, meu Deus! O que aconteceu aqui? Mas aí foi legal, porque, assim, eu sempre fui um pouco insegura com as coisas que eu estava fazendo. Esse estágio com a Andrea me deu uma segurança e entender que eu estava no caminho certo. Porque como eu ficava praticamente sozinha... E eu só tinha o feedback dela no final de tudo, eu tinha que me virar sozinha. Então, assim, eu tinha dúvidas, sei lá, eu lembro que eu tinha umas dúvidas, assim, de marcenaria, eu pegava o contato do marceneiro e batia altos papos pra eu entender. Pra saber se aquilo que eu tava fazendo tava certo. Pra depois ela não ter um retrabalho depois de ter que corrigir aquilo. Então, foi aí que eu fui pegando mais a vivência, experiência e entendendo como que seria, assim, a minha vida pra frente se eu fosse seguir aquele caminho, sabe? Mas foi fácil isso ou não? Não, foi difícil. Eu lembro que eu sofria bastante. Você acha que em moda você faria isso também?
Tipo, porque isso eu vejo como uma mega power dedicação, né? De tipo, não sei, mas tá na minha mesa, eu tenho que resolver. Como que eu faço pra resolver? Posso ligar pra tal pessoa? Posso desistir? Posso e tal, em moda, você acha que você conseguiria? Eu acho que sim. É porque a hora que eu pego o job, eu pego. Faz e tá considere feito. Exatamente. Posso sofrer muito, mas eu vou conseguir, eu vou tentar entregar. Vou entregar perfeito? Eu não sei. Mas eu quero entregar e aí eu entendo aquilo como um ciclo, assim, que se encerrou e bora pro próximo, sabe? E esse estágio durou mais e você foi pra outro, ou... Durou um ano mais ou menos, e aí apareceu, porque como eu já tava quase me formando, isso faltava, assim, mais ou menos meio período pra me formar. Eu pensei assim, eu preciso fazer um estágio numa construtora agora. Porque eu preciso entender como é um universo fora de arquitetônico, assim, residencial, de um escritório menor e uma construtora. E aí, uma colega minha, arquiteta, que trabalhava na parte comercial dessa construtora, que é uma construtora que faz obra residencial, uma construtora pequena, me chamou pra fazer estágio. E eu fui pro universo da construtora, fiquei lá, trabalhei na parte... Ajudei a montar o setor de projetos, que não tinha, né? Então, eu fazia toda a parte de... Por exemplo, você tem o teu projeto já, só que você tá procurando alguém pra construir. Então, você chegava com esse projeto, e aí a gente fazia toda a conferência desse projeto antes de mandar pro orçamento e execução. Ou se você chegasse na construtora, eu quero construir com vocês, mas eu não tenho um projeto. Então, eles tinham opções de arquitetos pra indicar, que eram parceiros da construtora, e daí depois, quando eu tava formada, a consultora passava pra mim. Então, eu fazia esse projeto arquitetônico. E aí, eu fiquei de 2014, que eu entrei... Não, 2013, que eu fiquei de estagiária. Eu fiquei até 2019 lá. Então você se formou lá? Me formei lá, fui efetivada lá, fiz carreira. Fiquei quase 5 anos lá, trabalhando na consultora. E aí, o que começou a acontecer? Eu tava trabalhando lá, fazendo projeto arquitetônico, só que eu sentia que meu trabalho tava um pouquinho raso, sabe? Porque eu fazia o projeto arquitetônico e pra eles, da consultora, não era viável financeiramente fazer um projeto de interiores. Porque eles, né... Com que de interiores ia trazer lucro pra consultora, se são só pessoas terceirizadas, né? Marcenaria, marmoraria, não fazia muito sentido. Então, eu sentia que meu trabalho ficava raso, assim, porque eu queria entrar no projeto de interiores, eu queria fazer um trabalho mais completo, sabe? Mas não tinha tempo, nem... Não tinha tempo, não tinha interesse deles também. E aí, as pessoas começaram a me procurar pra fazer o projeto de interiores fora da construtora. E aí, eu cheguei a fazer uns 2, só que aí tive que passar pra construtora e tal, acabou fazendo lá. E nesse meio tempo, eu fui fazendo projeto pra pessoas que me conheciam, que já sabiam que eu tava formada. E aí, foi acontecendo. Fiz pra um, fiz pra outro, que daí indicou pra outro, que foi indicando. Quando vi, eu tava sem tempo à noite. E final de semana eu tava só trabalhando também. Porque daí, durante a semana eu tava na consultora. E final de semana e à noite eu tava em casa fazendo os projetos de interiores, que era onde eu sentia muita motivação. Aí eu pensei, bom, Mariana, essa vida, né? Você não vai conseguir sustentar ela muito a longo prazo, né? Você vai ter que decidir. E aí eu decidi. Sair da construtora pra abrir o meu escritório de arquitetura. Focada mais em interiores. Foi uma mudança provavelmente muito difícil também, né? Foi. Só que foi uma mudança muito motivada, né? Foi. Eu lembro que eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça em 2017 eu já tava trabalhando isso na minha cabeça. Aí eu ficava, gente, mas e aí, né? E aqui eu tenho instabilidade, todo dia assim, que o meu salário cai na conta. E como é que vai ser isso sozinha, né? Vou ter sócia, não vou ter sócia. E é um outro mundo, né? É um mundo São completamente... decisões diferentes e tal. Exatamente. Tudo diferente, né? Aí, em 2018, eu procurei uma pessoa, que era uma coach voltada para arquitetura, que é a Luciana. E eu comprei dela umas sessões onde ela me ajudou a estruturar tudo, assim, sabe? Não só na parte de gestão, mas assim, tentar encontrar meu propósito, qual seria meu diferencial. E foi muito legal. Até pra ver se fazia sentido pra você, né? Exatamente. Vai falar com ela e fala, não é pra você. Foge que o teu esquema é outro, fica na construtora. Exatamente. Pode ser que acontecesse isso, né? E aí, nesse processo, separei 6 meses, assim, pra juntar uma reserva, né, financeira, porque se eu saísse da construtora e ninguém me contratasse,
eu ia conseguir pelo menos viver ali uns 4, 5 meses, né? E aí eu saí da construtora e desde que eu saí, assim, tem dado bem certo. Ai, que bom. Sim. Que bom. Eu saí a partir de 19, né? 19, 20, tem 3 anos, né? Que eu tô aí. Estabilidade na cadeia, então. Deixa quieto estabilidade. Vai pra instabilidade agora. Exatamente. É instável. Às vezes eu não durmo direito de ansiedade, assim, do que vai acontecer. E não só pelo futuro, né? Mas pelas coisas que estão acontecendo, que estão na minha mão, né? Então, a gente... Mas é bom, não é? Você gosta disso? Eu gosto, porque pra mim, a hora que eu apresento um projeto, ou quando a gente entrega e o cliente vê aquele apartamento que ficou com a cara dele, que fez sentido toda aquela bagunça de início, porque pro cliente é uma bagunça, né? A gente explica, claro, né? Mas pra ele, eu acho que as coisas ainda são uma bagunça. E a hora que ele vê que tudo faz sentido, e você vê o brilho no olhar, assim, do cliente, aquilo pra mim, assim, fala, meu Deus, é isso que eu quero trabalhar. E me dá um super gás, assim. Só que também é engraçado que a gente tem que trabalhar essa autoestima, né? Eu tô lá no super gás, aí eu tive um feedback negativo, eu já volto pra escala 0. Não, aí eu tenho que ficar pensando. Aí eu tenho que ficar pensando, Mariana, pensa das coisas que você já construiu, no que você já fez, no que você fez certo, né? Mas eu acho que é uma constante. Isso tem que ser automático, né? Porque tem momentos na vida da gente que a gente tem que... eu converso com muitos empresários e amigos meus e tal, amigas que têm empresa e passam, às vezes, pelo mesmo sentido. Porque a arquitetura e escritório é uma empresa que eu comentei da empresa de automação, enfim. Sim. E às vezes as coisas fogem do controle e você tem que reatar tudo, voltar, calma. Deixa eu voltar tudo aqui, ver que, calma, tem uma trajetória, aconteceu isso e tal, pra não desanimar, né? Mas o pessoal sempre fala, mantenha perto de você pessoas que se vangloriam com a tua vitória e te apoiam na tua derrota, né? Porque senão, se for só você sozinha, é difícil, né? Sim. Se for você com pessoas que te criticam quando acontece uma coisa de errado, tipo, aí, ó, sabia que ia acontecer isso. A gente avisou, devia ter ficado no outro que era melhor e tal. Também não resolve, né? Então, tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Tipo, não tem acho que nenhuma profissão de arquiteto ou designer de interiores que é super de boa, assim. Não existe, maravilha, né? Não. Tá garantido pra mim. Tem mais 10 anos de projeto que sem problema nenhum. Não existe. Então, essa constância, tem que se autoafirmando todo dia, né? Calma, hoje é um dia novo, vamos nessa. E a gente tem que estar sempre se reinventando também, né? Porque às vezes eu tenho pode ser uma pira na minha cabeça? Não sei. Eu tenho uma pira, assim, porque cada projeto sai de uma forma, né? Lógico, né? A ideia sou contra projetos padronizados, né? Porque pra mim eu trago muito... Eu trago pessoal muito... da MRV não é pra vocês isso, tá? Eu tô brincando. Eu trago muita identidade, assim, né? As referências do cliente. Eu gosto de misturar com o meu olhar e entregar um projeto que tenha significado, que tenha propósito, né? E aí, esse dia eu tava pensando assim, e se um dia esgotar minha criatividade, o que eu vou fazer? Só que não se esgota, né? Porque a gente tá infinito, sempre né? A gente tá sempre buscando referências, né? Então, eu gosto quando eu viajo, quando eu saio, eu gosto de estar sempre com a minha mente a minha visão muito aberta pro novo, assim, sabe? Porque eu sei que uma coisa que eu vi legal em algum lugar, isso vai servir de inspiração e de referência pra algum projeto. E eu acho que isso é questão da criatividade mesmo, né? Que a gente trabalha a nossa criatividade, né? A gente vai moldando ela. E é dessa forma que eu acredito. A gente sempre vivenciando e sair pro mundo com o olhar aberto, assim, e longe de julgamento, sabe? Ai, que coisa estranha, sabe? Mas mas pode ser que isso funcione em outro lugar, sabe? Então... olhar com outros olhos. Exatamente. E tal. Por isso que é bom sempre estar bem consigo mesmo, né? Porque a criatividade, acho que é inimiga de ansiedade, de pressa, essas coisas, né? Dificilmente cria alguma coisa agora, rapidão, que é o passo ou repassa. Não dá, né? Não sai. E bem consigo mesmo, e uma coisa que demorou muito também pra entender é você ter uma rotina de trabalho saudável. Porque você não vai produzir bem com sono, cansada, estressada. Então, assim, eu não gosto muito da galera que posta aquela foto 11 horas da noite. Nunca foi sorte, sabe? Achando... Fer, posta uma foto dessa aí depois aqui só pra completar. 11 horas da noite, nunca foi sorte. Lógico que você chega às 6 horas da tarde, eu não desligo meu computador, beijinhos, e amanhã eu resolvo isso. A minha cabeça tá trabalhando também, né? E aí, lógico que tem dias que eu preciso ficar até mais tarde, tem semanas que eu preciso trabalhar mais. Só que eu acho... E quando isso acontece, eu me sinto péssima. Porque quer dizer que eu falei no meu planejamento. Exato. Entendeu? Tipo, nunca foi sorte, foi falta de planejamento. Foi falta de planejamento, exatamente.
Exatamente. E planejar o processo criativo, ele é muito complicado. Porque não é assim, 1 mais 1 é igual a 2. É uma coisa que a resposta tá ali certa, né? O processo criativo, não. O processo criativo depende muito daquilo, de como você tá no dia, do que você tá vivendo. O que você teve de inspiração. Do teu sono, se você tá tudo bem com as outras coisas que estão acontecendo. Porque quem que consegue criar sabendo que tá pegando fogo nas outras coisas? Você vai pegar o celular daqui a pouco e que, meu Deus, não, calma. O cliente aqui, me desculpa você, né? Não tem como, né? Exatamente. Então... E daí você não consegue planejar muito certinho. A gente coloca ali uma estimativa, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes... Porque tem que ficar bom pra você também, tem que ficar agradável, né? Você pode criar, mas às vezes a criação que você fez, você fala, calma, não tá bom, falta alguma coisa, falta um detalhe. E você provavelmente não fica contente com isso, não, né? E é engraçado que eu nunca fico satisfeita. Se eu não tô me sentindo à vontade com aquilo, eu não vou ficar satisfeita em apresentar pro cliente. Então aconteceu uma situação seguinte, a gente fez uma reforma e o cliente queria trocar o piso, toda a área social lá, por um piso vinílico. E ele gostou muito de um piso vinílico que era quadradão, assim, que imitava um cimento. Só que era um piso vinílico muito escuro, muito escuro. Era quase chumbo, assim, sabe? E a casa do cliente é uma casa que tem esquadria de madeira, ela já é uma casa mais escura. E o cliente, eu tentando mostrar outras opções, né? Não, mas se a gente for por esse lado? Não, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Aí, beleza, né? Bom, ele escolheu, ele gostou, ok. Só que o cliente, ele tá enxergando aquela chapa quadrada numa loja que tem super iluminada. Tem um refletor em cima. Super pé direito. Ele tá vendo de um modo isolado. Aí a gente, com a nossa vivência e experiência, eu já tô vendo todo, né? E eu aqui, não, gente, isso não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Vai parecer um filme de terror. Fiz o projeto, ele gostou no projeto. E eu, meu Deus, não vai ficar legal. Peguei e liguei pra loja. Lid, me empresta essa chapa que eu vou levar lá na casa do cliente. Peguei a chapa 90 por 90, debaixo do braço, pus no carro. 150 quilos no braço. Cheguei na casa do cliente, a hora que eu coloquei no chão, ele falou, onde que eu tava com a cabeça? E aí, e isso era uma coisa assim, muito de intuição minha também. Porque daí internamente você fala, mas eu falei um monte de vezes. Não quis me ouvir. Mas é muito a nossa intuição mesmo. A gente tem que ouvir a nossa intuição, né? Então, assim, eu tava com aquela angústia. Eu não tava conseguindo me sentir confortável com aquela escolha, porque eu sabia que não ia ficar legal no final. E aí, a hora que eu levei e coloquei aquilo no chão, e o cliente falou, realmente, nossa, ainda bem que você trouxe. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar... É um misto de intuição com essa vontade de querer muito que as coisas deem certo e que a gente tenha um retorno legal do projeto, né? Por isso que tem que ter a cabeça aberta, né? Exatamente. Porque se você tiver com muita coisa na cabeça, um peso muito grande e tal, de problemas ou não feliz consigo mesmo, teve uma baixa ali, um feedback negativo e tal... Talvez você deixe passar. Sim. E isso não é um mero detalhe, né? Às vezes vai fazer diferença. Vai ter que mudar toda a iluminação, talvez. Vai ter que mudar as cores das paredes, porque vai mudar... Enfim. Exatamente. Deixa de ser um detalhe e acaba se tornando um todo, né? Exatamente. A ideia acaba tudo girando em torno por conta daquela escolha errada, assim. Mas, claro, essa hora que eu coloquei o piso no chão, eu falei, meu Deus, é isso? Daí eu ia falar, bom, gente, aí não tem o que fazer, né? Daí a gente ia tentar mudar as coisas de outra forma mesmo. E isso deve ser constante, né? Porque, tipo, você falou de piso. O piso sempre é bastante, né? Dificilmente você vai, não, eu quero só trocar esse piso dessa parte. Não tem, é tudo. É tudo. Mas tudo acaba fazendo diferença, né? Cores e tal. Porque você tava comentando que a gente tava conversando antes, que a gente nunca vai ver uma foto tua. Fer, até anota aí pra gente pesquisar e mandar uma indireta pra ela. Você vai ter alguma foto minha preta e branca com a mãozinha. Com a mãozinha. Se tiver alguma foto com a mãozinha, eu já vou mandar mensagem. Mas... Gente, olha, quem tem a foto assim, nada contra. Nada contra, não. Acho que até eu... não, foto masculina não é com a mãozinha, né? Acho que é com a mão no bolso, segurando assim, não lembro. Não, e eu sou péssima, porque assim, igual nesses eventos, né? Eu nunca sei o que fazer com o braço. É? Aí eu fico... Aí todo mundo linda, maravilhosa na foto, eu tô tipo troncha. Tá você assim, ó. Beleza. Eu tô sempre no canto, largada, porque eu tô meio na hora perdida, assim, com uma cara estranha. Porque eu nunca sei. Eu acho que tem que começar a testar as fotos em casa, né? Pode ser. Mas isso que você tá falando é interessante, porque o pessoal, pra contextualizar, que eu sempre falo que o podcast aqui é essa conversa descontraída que a gente tem. Não é um negócio muito formal, né? Daí a Mari comentou que pra ela formalidade, às vezes... não usa muito formalidade, né? Porque você gosta, o teu processo criativo é diferente, você gosta muito de cores, de vida, enfim,
de coisas mais vivas, né? Esse processo criativo, você quer explicar um pouco de como que é? Você falou que coloca uma musiquinha, um pouco diferente. Não, você não coloca música, né? Não coloco, não. Você fica ouvindo podcast de brasilidades. O meu processo criativo... Eu vou contar, então, quando desde o início do cliente, com o cliente, né? Então, assim, o cliente chega, a gente entende, faz uma proposta... Entende o que o cliente precisa, né? Porque a gente vai montar uma proposta de orçamento. E essa proposta de orçamento, ela é diferente para cada cliente, né? Porque a gente não tem um produto pronto, né? O nosso produto, ele... 100% personalizado. Então, a gente precisa entender o que o cliente quer pra gente montar essa proposta. Então, o cliente deu aceite na proposta, a gente vai iniciar. Então, a gente inicia já fazendo um briefing. Então, eu chamo o cliente até o local e a gente vai conversar. E essa conversa, ela é muito parecida com o que a gente tá tendo aqui agora. Eu tenho um roteirinho pra eu não me perder e também pra não passar nenhuma pergunta importante batida, porque às vezes eu me empolgo e eu vou conversando junto, né? Mas ela é muito parecida. Então, a gente vai conversando e o cliente, ele... Nesse início, ele é sempre... O cliente tem níveis de ansiedade, né? Nunca vai existir um cliente tranquilo. Todos os clientes são ansiosos. Mas eu sei, é sempre do ansioso pro super ansioso. Pelo menos comigo, nunca caiu um cliente tranquilo. Todos são ansiosos. E aí, ele chega já com muita vontade de contar tudo, sabe? Ai, porque eu não quero isso? Porque eu não quero aquilo? E aí, eu acho muito... feio eu falar, não, pera, calma aí, quantos quartos? Tá, não, eu deixo o cliente falar tudo. Ai, porque meu quarto, o apartamento antigo não pegava sol, eu quero claridade. Ai, porque, nossa, eu tive uma experiência horrível com um piso tal, eu não quero esse piso, então eu vou anotando tudo, eu vou lá, digitando. Aí você só pergunta, quente, né? Quem te perguntou isso? Porque pra mim não serve nada. Essa piada aí foi dos anos 80, hein, Fer? Pode anotar aí. E aí, depois que ele fala tudo, aí eu tenho um roteirinho que eu vou seguindo, porque muitas vezes ele já respondeu as coisas que eu ia perguntar, né? Mas daí você confirma, né? Tipo, isso, eu vou confirmando. Então você falou que se o piso for chumbo, a gente não precisa colocar, né? E a gente vai conversando, e aí uma das coisas que eu gosto muito de perguntar também é a questão de memórias afetivas. Então eu sempre pergunto assim, tem alguma memória que você queira trazer nesse novo... isso deve ser tenso, hein? Nessa nova vivência da sua casa, sabe? E as pessoas, algumas respondem, outras não. As que não respondem, eu falo, olha, eu vou te mandar esse briefing por e-mail. Se você se sentir à vontade e quiser me contar, isso vai ter muita importância no teu projeto. Não é porque você fala assim, porque eu tenho uma memória afetiva, sei lá, da... Minha avó, sei lá. Ou, sei lá, de uma cachoeira. Não vai ter um papel de parede na cachoeira, sabe? A gente consegue extrair essas informações e colocar de forma muito sutil... que quem vai na tua casa, ela não vai entender e ela nem precisa entender. Mas pra você, aquilo vai fazer muito sentido, sabe? Toda vez que você entrar em casa e aquela memória que te traz uma boa sensação tá ali presente, sabe? Então, isso é uma coisa que eu consegui extrair muito a questão da identidade e personalidade do cliente. E isso faz uma diferença muito grande na identidade, muito, né? Porque é onde a gente consegue colocar o diferencial do projeto, do cliente. Onde você consegue... E aí, o mais legal é quando o cliente vê tudo pronto e ele fala, realmente, isso tá a minha cara. E aquilo ali pra mim, eu falo... E é engraçado, porque assim, como que a gente vai fazer a leitura, como que eu vou fazer a leitura do Alexandre só baseado numa conversa, sabe? Então, por isso que a gente tem que entrar numa parte muito íntima do cliente, porque não é porque eu sou fofoqueira. Não é porque eu tô mandando cada conversa dele num grupo do WhatsApp, né? Não, a gente é muito ético e tal, né? Com certeza. Porque a gente entra dentro, né, de um closet do cliente. Não, e sem julgamento total. Claro, exatamente. Né? Porque essa sinceridade, ela tem que acontecer. Porque só sendo sincero que eu vou conseguir entender e colocar o que você precisa no projeto. Senão vai ficar estranho, né? Tipo, daí ele vai falar assim, tem uma coisa que você não colocou aí, mas que eu preciso. O quê? Desculpa, é um negócio que eu não posso falar. Não tem como fazer isso. Olha tem aí, que falar. Tá quente, hein? Tá quente. Chuta aí, vai chutando. É um armário. Não é um armário. Mais embaixo. Então, são coisas que a gente tem que entender do cliente. Tem cliente que se sente muito à vontade pra falar. Normalmente são as mulheres, elas se sentem muito à vontade. Os homens, eles ficam... Mesmo com coisas mais íntimas, assim, sim, e tal. E os homens, eles sempre ficam na sombra da mulher, assim. Medo do julgamento, provavelmente. Ou porque às vezes não quer se envolver muito, porque no fim fala assim, quem vai decidir ela mesma? Fala, não, gente, é uma casa de vocês, sabe? A gente tem que entender o que cada um quer, né? Então... Fala isso, mas depois na cabeça, mas pelo menos a cozinha podia ser verde, né? Mas podia ser... aí a gente tem que entender, assim, qual lado cada um vai dormir da cama, porque vamos supor que Nossa, tem isso? Sim, porque, por exemplo, vamos supor que você gosta... Nossa, é verdade. Você gosta de ler antes de dormir. A gente tem que pensar numa iluminação bacana, numa arandelinha ali, focada pra leitura. E vamos supor que a outra pessoa não gosta de ler. Então,
Aí fica no outro quarto. Daí. Desculpa, então, amor, você tá me vendo aí. Não então a gente tem que entender, assim. Então, por exemplo, a gente fez um projeto agora, essa da reforma lá do piso escuro. O casal, eles têm horários diferentes pra acordar. Então, isso é uma coisa que eu pergunto também. Aí ele fala, porque quando ela acorda, acende a luz, eu acordo junto, eu quero dormir um pouco mais. Aí a gente pensou, então a gente tem que pensar numa iluminação, então, que a hora que ela acordar, ela precisa se guiar até o banheiro, mas que também não vai ser um refletor no quarto inteiro, né? Então a gente colocou balizadores no piso. Então ela vai acender. Aí eu precisava entender qual lado da cama ela dorme, pra gente deixar a tecla de acionamento do lado dela, pra ela acender só os balizadores, que só eu acender ali a iluminação bem sutil no piso pra guiar ela até o banheiro, que daí fica separado do closet, daí fecha a porta e vai. E ele fica ali no sono dele. Arquitetura salvando casamentos desde... Ele fica ali no soninho dele e ela vai já pra se arrumar, enfim, daqui a pouco ela precisa sair. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa conversa muito sincera com o cliente. Não, que isso faz diferença, né? Tipo... Com certeza. Porque daí depois você vai e faz uma pergunta, tipo, como é que vocês gostam de iluminação? Adoro, muita iluminação, pode colocar bastante. Aí você não pensa nisso, você vai lá e coloca 640 spots no quarto, que vai acender tudo de uma vez. Aí ela vai levantar, acordei, vou apertar aqui, bom, refletor. Queima. Então, isso faz diferença, né? Porque uma coisa complementa a outra, né? Exatamente. E você acha mais difícil, tipo, quando tem casais fazendo briefing? Porque eu não sei se quando fecha um projeto que é pra um casal, os dois sempre participam, ou eventualmente, é só um. Eu peço, quando é um casal, eu peço sempre os dois estarem juntos. Mas acontece de não ir? Já aconteceu de não ir, e aí eu pedi e não quer, eu já sei tudo que ele precisa, então ok. Caramba, me coloca aí no reserva, eu participo, se tiver alguém que tá precisando de gente pra briefing, só tem outras ideias. Ok, sabe? Mas eu faço questão porque é bem isso, né? É muito importante essa primeira etapa, né? Esse primeiro contato. E eu gosto também de conversar muito pro cliente e explicar que essas horas que a gente vai passar conversando, é ela que vai ser o fio condutor do projeto. Daqui pra agora, daqui em diante, o projeto vai seguir o que a gente conversou, né? Então, não tem que ser rápido, né? 1 hora, meia hora, 40 minutos. Então, se é um apartamento inteiro, a gente tem que falar de 3 quartos, de cozinha, de churrasqueira, de banheiro. Diferente de quando a gente pega uma coisa menor, daí é mais rápido, né? Mas tem que ser um tempo muito proveitoso, assim, sabe? Pra conseguir extrair as informações. Isso. Porque senão você pega metade das informações e começa a desenvolver uma coisa numa linha que não era bem aquilo. Exatamente. Aí tem que mudar, daí, putz. E aí uma coisa que eu pergunto também é sobre as cores, quais cores eles querem. E o que eu sempre pergunto também é que às vezes a pessoa, ela não sabe o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. E aí você invertendo a pergunta, eu pergunto sempre, então quais cores você não quer? Daí já vem, né? Amarelo, marrom, roxo. Mas às vezes tem uns desafios ali do roxo. E daí também eu pergunto o que não quer, daí a pessoa já vai falando, né? Então é mais fácil. Então, é basicamente isso, assim, é uma conversa onde eu registro tudo e depois eu mando esse documento pro cliente, para às vezes ficou faltando alguma informação, ou às vezes eu interpretei de forma errada e ele vai corrigindo. E a partir daí a gente faz a medição do local, né? Se for um apartamento, ou uma reforma, ou um apartamento na planta, a gente faz a medição do local. E aí eu inicio a etapa de projeto, que é o processo criativo. Aí eu coloco lá meu podcast... Cultura pop e só vou. Não, porque ali às vezes traz inspiração, né? Sim, super. E aí, às vezes eu me concentro mais com as pessoas conversando do que com música. E aí, assim, como eu sou muito de pessoas e hoje eu trabalho sozinha com uma estagiária que não tá sempre comigo, né? Então eu sinto falta de ter pessoas perto. Então, acho que ali o podcast é legal disso, né? Porque daí eu fico ouvindo as pessoas. Se sente junto, né? Me sinto junto, dou risada, me sinto amiga, sabe? Então, eu me sinto isso junto. É pra não precisar ir fazer lá na Praça Tiradentes, sei lá. Não, também não vai rolar. Prefiro ficar no conforto. Deixa quieto. E aí eu começo, junto com uma etapa que é a planta layout, que a gente estuda a funcionalidade, eu apresento sempre um painel conceito. E nesse painel conceito, tudo que tinha no briefing a gente colocou no painel conceito. Então vai ter a paleta de cores, paleta de texturas, vão ter umas imagens assim, de algum mobiliário do estilo que eles gostam, aquele que eu já entendi da conversa eu tirei. E também eu coloco umas imagens de ilustração também, se for família, se for uma pessoa só. E aquele
momento ali cativa bastante. Ah, é? Porque a hora que eles olham aquele painel que tem uma imagenzinha, assim, eu tento pegar a ilustração de pessoas parecidas com as pessoas, né? Coloco o cachorro também. Aí coloco, sabe, tudo que tiver de pet junto ali, que engloba da família deles, é uma parte que cativa e eles já começam a se enxergar dentro daquele projeto. Então eu gosto de convidar o cliente pra participar, assim, eu acho que faz toda a diferença pra minha metodologia de trabalho, né? Que é onde eu consigo entender melhor o cliente. E daí é bom que pra você o feedback disso é bem positivo, né? Porque se não fosse bem aceito, você já entenderia que isso não faz sentido. Sim, eu já teria tirado, né? E esqueci de contar também. E voltando, quando eu termino uma reunião, assim, quando eu volto pra casa, assim, eu preciso deitar e ficar quietinha, assim. Sabe? Sério? É o teu ritual? É, porque, não sei, eu tenho um lado extrovertido e tal, de conversar, mas eu tenho um lado introvertido também, que eu preciso ter meu tempo, assim, porque essas reuniões, assim, de muita informação, elas... tem gente que dá mais pilha, né? Eu fico cansada, assim, então eu preciso ter... Então eu nunca vou marcar uma reunião de briefing uma seguida da outra, assim. Eu sempre marco uma num dia, outra no outro. Nunca vai ser no mesmo dia. Pra absorver mesmo. Exatamente, pra absorver e viver aquilo do cliente. Senão vai acabar virando uma salada ali, né? Você pega um sofá de um com a cor do outro. Não dá, né? Então, eu sempre separo. E aí, depois que eu faço essa planta layout e esse painel, eu apresento pro cliente. E aí, eles vão me dando o feedback. Eu trabalho de uma forma um pouco diferente. Eu não coloco o número de revisão quando a gente considera estudo preliminar, assim, parte de estudo. Por quê? Se eu coloco o número de revisão, eu acho que isso cria uma ansiedade no cliente dele querer ver a outra opção. Que muitas vezes nem precisa porque aquela opção já tá bacana. E aí eu sempre explico também que essa opção que eu tô trazendo é porque eu já trabalhei outras opções não deram certo e essa é a melhor opção que você vai ter melhor aproveitamento do teu ambiente. E é muito difícil ter ajuste. Porque... Você já filtrou. Eu já filtrei, E aí, quando o cliente me aprova, às vezes tem um ajuste ou outro, coisa pequena, mas nada que vai mudar totalmente. Nossa, esse sofá que tava aqui, agora a gente vai pôr ele pra cá. Porque era a cozinha no quarto. Não tem... É muito difícil, assim, os ajustes. Aí a gente vai pra etapa 3D. E daí na etapa 3D também, né? Tem aquele meu momentinho, foninho de ouvido. Manda bala ali pra poder... Eu vou fazendo também. E aí eu vou pegando toda aquela cartela de... Então esse painel conceito, ele me ajuda muito nessa parte de criação do 3D também. Porque quando eu tô fazendo esse painel, eu já tô visualizando como isso vai ficar. E aí, as coisas, elas fluem mais fáceis depois, sabe? Porque eu já tenho ideia do conjunto todo e eu vou só aplicando aqueles materiais e depois fecha e faz sentido, assim, fica bem legal. Porque daí, senão, você vai travando e daí tem que revisitar e volta ali. Exatamente. Não, o que eu tinha pensado? Ele fica como uma referência sempre ali do lado pra aquilo ficar como se fosse um mapa mental na minha cabeça, sabe? Então, fica mais prático, assim. E também eu apresento pro cliente e o cliente também é muito difícil tem uma revisão ou outra, às vezes de algum ambiente, mas nada totalmente, nossa, essa cor nada a ver, eu quero uma cor totalmente Caprichou, fora. Hein, Mari? Ficou tudo horrível. Porque ele já tava com aquele painel conceito na cabeça dele também, né? Então ele já sabia que aquilo aquilo ali ia estar de alguma forma no projeto. E se ele gostou daquela imagem, não tem por que ele não gostar do projeto, né? E aí também, eu não coloco número de revisão. Você tem 3 revisões do estudo preliminar. Não coloco. Eu deixo o cliente livre. Mas isso você acha que você não coloca porque você não pegou nenhum cliente ainda que quer fazer a maluquice? Eu já peguei. Eu já peguei cliente, mas assim, foi um ambiente só que tá até hoje, a gente tá aí tentando terminar. Só um ambiente. Não, eu quero um tema de circo. Mas é que foi mudando muito, assim, sabe? O uso do espaço, o cliente é um pouco indeciso também, ele é ansioso. Então, assim, até eu entender esse lado dele, eu sofri bastante. Isso foi um cliente, assim, que eu falo, foi um cliente desafiador do ano passado. Não gosto de falar cliente complicado. Foi o desafiador. Eu gosto de cliente desafiador, porque com eles a gente pega muita bagagem pra aplicar pra um próximo, né? Então, agora que eu entendi que é muito mais do que passa com ele do que com o final do meu projeto, então pra mim as coisas ficaram mais leves, assim, eu tô lidando melhor. Mas não foi fácil, não fui essa pessoa, não fui... De se aceitar ali, tipo, caramba, mas por que eu não consigo? Não é você não consegue, né? Era um problema dele com o local, sabe? Não é nem problema dele, é problema de, tipo, conseguir entender. Exatamente, do que ele quer, assim. Então, a gente tem pessoas que são muito... Exatamente, elas são pessoas que são muito inseguras, indecisas. E o nosso trabalho de arquiteto é a gente passar essa segurança que aquilo vai dar certo, né? Eu não vou vender uma ideia que nem eu acredito, né? Então eu preciso acreditar pra passar aquela ideia pro cliente. Só que às vezes o cliente, mesmo assim, ele não
não aceita, sabe? Então... É que às vezes também tem muita vivência ou tem muito, sei lá, imagine, fazer projeto pra um outro arquiteto. Putz, deve ser muito louco, deve ser muito tenso. Ai, não quero essa experiência, não. Porque às vezes a pessoa tem uma vivência ou tem muita experiência já, ou ela gosta de tudo. Não, tudo, qualquer coisa pra mim tá bom. Então é difícil, mas tem que tentar extrair o que de tudo é bom pra conseguir Exatamente. resolver, né? Mas eu falo que o dia que eu for construir uma casa, alguma coisa assim, eu vou contratar um arquiteto. Sério? Porque assim, eu sou muito indecisa com coisas pessoais minhas, assim. Agora, pras pessoas, eu sou mais... Consigo ter um pouco mais de agilidade, assim, sabe? Pra indicar o material e tal. Então, não sei se é porque eu conheço... A gente que trabalha com isso, a gente conhece muitas opções de possibilidades, soluções. Isso acaba criando um pouco de insegurança. Então, eu preciso, acho que, da ajuda de um profissional pra me guiar e filtrar as minhas ideias. Pra não ficar naquela salada mista. Mas é complexo, né? Porque é revestimento. Você conhece só 4.200. Aí você tem que escolher qual que vai combinar. Daí você escolheu um, mas não combina com a cor que você quer. Ferrou, porque daí você também conhece um monte de cores e acabamentos. Então é... E ano passado... Foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado eu reformei, assim. Fiz uma reforma... Falei, uma reforma simples, que de repente foi... já que estamos aqui, vamos fazer isso, já que estamos... Eu reformei meu apartamento e eu sofri bastante. Ah, é? Pra decidir? Pra decidir as coisas. Mas tá feliz e agora? Decidiu, gostou do resultado? Super feliz. Aí agora a parte mais difícil, que é reformar a cozinha e o banheiro, eu tô sofrendo. Ah, é? Mas faz parte, né? Você vai ter que fazer... Bom que não tem número de revisões, né? Então você pode fazer à vontade 15 ali. anos fazendo projeto. Mas aquilo que você perguntou, né? Você não tem o número de revisão porque você nunca pegou um cliente assim. Pode ser que eu tenha... Não vamos nem falar muito pra não... né? Deixa quieto. Né? Mas é que a gente sabe que existe gente indecisa. Sim, Às vezes o número de revisões, eu vejo que na maior parte das vezes, não é pra castigar o cliente. O cliente que não quer revisões. Porque o cliente que vai fazer 10 revisões, mas são coisas pontuais ali que faz sentido, não é nem revisão. Talvez é pra se proteger daquele que, tipo, beleza, agora eu quero em tema floresta amazônica. Não, mas aí Muda a gente tem... tudo. Então, pera lá. Então, vamos fazer o seguinte, agora todo aquele briefing que a gente fez, ele não serviu pra nada. Então, a gente vai ter que conversar de novo pra entender o que você quer no teu projeto. A floresta amazônica, da onde você tirou isso? Não, que eu assisti no Globo Repórter. Olha, bem pensado. Talvez um segundo briefing... Se tiver algum cliente da Mari assistindo, faz esse teste pra gente saber onde... Pelo amor de Deus. Mas eu falei, eu tô com uma cliente, mandei uma proposta pra uma cliente que é arquiteta, ó. Ah, é? Aí, Só que ela não trabalha com um projeto de interiores. Então, pode ser um desafio. Não, é show de bola. Mas, Mari, foi muito bom conversar com você, muito bom conhecer as suas experiências. E basicamente é isso. Legal, obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Show de bola. Bem legal fazer uma linha do tempo da minha vida, assim. Você vai revisitando também, né? Exatamente, foi gostoso. Obrigada. Show de bola. Então, pessoal, obrigado quem ficou com a gente aí até o final, quem acompanhou o nosso bate-papo. Reforçando para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, da Mari também, acompanhem lá o dia a dia dela. E a gente fica por aqui, até a próxima.